Leandro, pega aqui o meu microfone e vê aí. A Solange deve estar vendo aí. Hã? Volta o hangout normal. Tira os canais. Eu estou ouvindo aqui ele. Se você ficar ok na rua, não dá. Eu vou cortar aqui de volta. Voltou. Tá indo e voltou. Eu vou voltar aqui. Eu acho que melhor. Eu vou voltar aqui. Começar outra vez. Eu vou voltar aqui. Segura só para fazer uma pausinha. Só um pouco. Corta. Para poder resolver. Gratidão, porque você ainda não foi afetado pela doença, e entre vocês estão os meus alunos e ex-alunos do pós. Eu e ele, a gente está... Sim, agora... Valendo. 15 mil. Então eu vou começar outra vez em 15 segundos, doutor. Foram mais de 100 mil pessoas, doutor. Alô Brasil, alô mundo, mais uma vez, estamos aqui iniciando a nossa transmissão
esse hangout especial, esse hangout exclusivo aqui com o Dr. Larry Ribeiro. Enquanto eu estou fazendo essa introdução, meu pessoal está verificando o áudio, nós tivemos uma explosão de audiência, onde a rede não aguentou, nós tivemos que ampliar a nossa rede aqui, e vamos começar tudo novamente. Estou aqui só aguardando mais informações da minha parte técnica. O pessoal já está me dando ok, está todo mundo ouvindo. Isso é um bom sinal. Peço desculpas, mas a audiência, a expectativa foi muito grande, e nós solicitamos então ao YouTube um aumento aqui da nossa banda aqui. Senhoras e senhores internautas, meu muito boa noite a todos vocês. É um grande prazer que nós voltamos a fazer o nosso programa de reportagem sobre saúde, e hoje nós vamos entrevistar o médico cardiologista e nutrólogo Dr. Lair Ribeiro. Queremos agradecer mais uma vez a nossa grande audiência, e em especial aos nossos parceiros que estão retransmitindo esse canal aí, entender essa parte técnica que nós passamos pela grande audiência. Queria agradecer o canal oficial do próprio Dr. Lair Ribeiro, ao Instagram do Dr. Lair Ribeiro, aos nossos tradicionais parceiros João Dapper, da indústria da saúde do Brasil, ao Moisés do Saúde e Bem-Estar, ao Júnior Alac, do canal Medicina e Saúde, ao Ilmar, do canal Mioc tá Tendo, e ao Ricardo Grão, da Minha Saúde e Curas Naturais. Aos médicos e profissionais parceiros do Dr. Lair Ribeiro, Dr. Wesley Chan, a Maíra Cardi, ao Dr. Hussein Awada e, em especial, ao Dr. Dayan Siebra, que está lá no sítio dele e que depois vai retransmitir na íntegra essa entrevista com o Dr. Lair Ribeiro. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar uma mensagem para você que está nos assistindo, que procure o seu médico de confiança. Qualquer sintoma, qualquer dúvida que você tenha, você deve procurar o seu médico de confiança. Esse é um programa de entrevista jornalístico, onde nós vamos passar informações para você. Ele não tem objetivo de cura, de tratamento, de nada. Procure o seu médico de confiança. O nosso tema de hoje é compreendendo a pandemia que nos aflige, como reduzir as chances de ser infectado e aumentar o equilíbrio imune e emocional neste período de isolamento. Eu esqueci várias perguntas que estavam aí na web, na mídia. Conversei com profissionais da área de saúde, professores, pessoal da universidade, as dúvidas mais comuns sobre esse tema que está aí rondando a nossa sociedade brasileira e, logicamente, todo mundo aí. E selecionei essas perguntas, que são as mais comuns, e fiz o convite para o Dr. Lair Ribeiro, médico, cardiologista e nutrólogo, para poder dar essa entrevista especial com o objetivo de esclarecer essas dúvidas. Dr. Lair Ribeiro, muito boa noite. Boa noite. Então, voltando aos entes queridos das 2.500 brasileiros que faleceram em consequência da Covid-19. Eu quero também conversar com você que tem um ente querido internado, que é um momento difícil, muito difícil. Eu estava dizendo que essa doença, na realidade, tem duas doenças diferentes. Tem a doença da primeira semana e a doença da segunda semana em diante. A maioria, a grande maioria, passa até só a primeira semana e está curado. Aqueles que complicam e vão para a segunda e terceira, ou às vezes até quarta semana, a coisa é muito diferente. Então, essas pessoas que estão internadas precisam da sua oração, precisam da sua concentração, e eu recomendo, inclusive, vocês que estão no isolamento social, se você tem tempo, que você está tendo nesse momento, eu vou começar recomendando aqui 2 livros. O primeiro livro da Elizabeth Kubler-Ross, que é sobre a morte e o morrer. E o segundo é um livro do Robert Sheldrake, que são as 7 experiências que podem mudar o mundo. Eu acho que isso vai ajudar muito você a entender tudo isso. Aí eu quero conversar com você que está nos assistindo, que está com o diagnóstico de Covid-19, e enfatizar para você que o momento é vulnerável, você não quer passar para a segunda semana, você quer parar na primeira, você quer ter a parte benigna da doença, e você vai ficar imunizado, nós vamos discutir isso aqui, mas você tem que tomar muito cuidado, porque o seu foco,
a sua prioridade é restabelecer a sua saúde. Não está na hora de preocupar com contas, não está na hora de preocupar com outros problemas, é você focar em você. Esse tempo é para você. E, finalmente, eu quero me dirigir a você que está saudável, que deve manifestar um sentimento de gratidão, porque você não foi acometido do problema, né? Você, aluno e ex-aluno meu que está aqui assistindo. Aí eu quero fazer um agradecimento, em meu nome, em nome de vocês todos, de você que está aí assistindo, para os nossos profissionais de saúde. Porque quando eu falo profissional de saúde, eu estou incluindo todo mundo. Eu estou incluindo o motorista da ambulância, o ajudante, o ascensorista, o trabalho da pessoa da recepção, o pessoal da limpeza no hospital, os fisioterapeutas, todo o corpo de enfermagem e os médicos, que são os nossos heróis dessa guerra. E, como você sabe, tanto em São Paulo quanto no Rio, aproximadamente 50% dos profissionais de saúde estão infectados. Quer dizer, estão dando sangue para a gente, estão dando a saúde para a gente. E eu quero me dirigir aos familiares desses profissionais de saúde, que estão separados pelo isolamento, porque, como eles estão trabalhando no hospital, eles não podem voltar para casa, e você, cônjuge de um desses, e os seus filhos, estão privados. Eu quero dar um alô para os meus netos, que estão assistindo também. Eu quero dar um alô para a Amanda, para o Vitor, para a Esther, para o Michel e para a sua cachorrinha Biloca, que também está sentado lá no sofá assistindo, e para o netinho lá dos Estados Unidos, o Dylan, que amanhã completa 1 ano de idade. E que nós vamos fazer uma festa, claro, virtual. Certo? Voltando à nossa conversa aqui. Eu quero começar essa conversa citando um teólogo americano chamado Reinhold Niebuhr. Você provavelmente já escutou a oração dele, mas vale a pena escutar de novo. Nós vamos conversar aqui sobre 3 palavras importantes: serenidade, coragem e sabedoria. Serenidade nesse momento de caos. Coragem para enfrentar apesar do medo. E sabedoria para fazer a coisa certa, bem certa. A coisa certa, bem feita da primeira vez. Ele tem uma oração que você já ouviu, e nós vamos repetir, que diz assim: Deus, dê-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Dê-me a coragem para mudar aquilo que pode ser mudado. E dê-me, sobretudo, a sabedoria para distinguir uma da outra. E, com isso, eu acho que nós estamos prontos para responder as perguntas que o jornalista Fernando Betete tem para a gente. Ok, doutor Laí, muito obrigado. Gratidão aí eterna pelo seu tempo e pela sua dedicação em informar todos nós que estamos assistindo aqui. Vamos começar, então, a nossa entrevista. Uma pergunta bem simples, doutor. Qual é uma pergunta bem simples. A diferença entre gripe e resfriado? A pessoa acha que ela tem um resfriado quando ela tem uma gripe fraquinha. E são 2 entidades totalmente diferentes. E não somos nós que decidimos isso. É o Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus. A gripe é causada por vírus influenza. Acho que deu um problema aqui no meu celular. Deixa eu ver aqui. Pausado devido à baixa qualidade de conexão. O que houve aqui, Mané? Está reconectando. Então, vamos lá. A gripe é causada por um vírus chamado influenza. Nós podemos citar na história. A gripe pior que já houve até hoje é a gripe, a chamada gripe espanhola, que era, para quem não sabe, um H1N1. Foi um H1N1 que fez um estrago enorme. A gripe espanhola, que não tinha nada de espanhola, você vai entender no minuto, ela atingiu 500 milhões de pessoas. E 50 milhões de pessoas morreram no mundo. O Brasil também foi afetado por ela. Ela durou de janeiro de 1918 a dezembro de 1920. Ela durou 3 anos. E nós, inclusive, perdemos o Rodrigues Alves,
que foi o nosso 5º presidente, ia ser o nosso 10º presidente, tinha ganho e não conseguiu tomar posse porque morreu da gripe. Entendeu? E matou em torno de 35 mil brasileiros. Isso é gripe. Isso é causado pelo vírus influenza. Tem vários tipos de influenza. Tem o influenza A, tem o influenza B, tem o influenza C, tem o H1N2, o H2N2, o H3N2 e etc. Isso é gripe. Resfriado é outra história. Resfriado, que o nome veio porque quando você adquire um resfriado, é como se você estivesse sentindo frio, por isso que a gripe é chamada de flu, em inglês, e o resfriado é chamado de cold. O resfriado é causado por uma série de outros vírus, como rinovírus, retrovírus, adenovírus, VSR, que é dado em crianças, e no retrovírus está o coronavírus. Então, a doença Covid-19 não é uma gripe, tecnicamente falando, é um resfriado, porque a definição de gripe e resfriado não tem nada a ver com a sintomatologia, tem a ver com o tipo de vírus que está causando. Em geral, os resfriados são benéficos, não tem problema, a não ser que atinja as vias respiratórias inferiores. E aí complica, que é o caso do novo coronavírus. Entendeu? Ok, doutor. Então, qual a diferença entre SARS-CoV-2 e Covid-19? SARS-CoV-2 é o vírus que causa a Covid-19. O SARS-CoV-2 foi denominado assim pelo Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus. A Covid-19 foi chamada assim, que vem de Coronavirus Infectious Disease, foi chamada assim pela Organização Mundial de Saúde. E por que 19? Porque o primeiro paciente que ocorreu na cidade de Wuhan, na província de Hubei, aconteceu no dia 17 de novembro de 2019. Por isso que chama Covid-19. Covid-19 é o nome da doença. SARS-CoV-2 é o nome do vírus. Muitos profissionais, eu vejo, inclusive na televisão, eles confundem uma coisa com a outra. Uma coisa é o vírus, outra coisa nem é uma doença, é a síndrome. Tecnicamente, Covid-19 não é uma doença. Tecnicamente, medicamente falando, a Covid-19 é uma síndrome, porque ela tem um conjunto de sinais e sintomas que estão presentes em outras patologias. Mas nós vamos, nessa apresentação aqui, nós vamos chamá-la de doença, para ficar mais simples. Mas, tecnicamente... Doutor Laíde, então, qual é o propósito de um vírus e a sua estrutura? 2 perguntas numa. Vou começar pela estrutura do vírus. O vírus tem um núcleo, que é um RNA ou um DNA, que é o seu material genético. Em volta desse material genético, tem uma proteína que tem o nome de capsídeo, que a finalidade é proteger o material genético. Então, é o capsídeo. Se eu juntar a parte do genético com essa cápsula, eu chamo de nucleocapsídeo. Existem vírus, como é o caso do novo coronavírus, o caso do SARS-CoV-2, que, além disso, é envelopado, tem um envelope, tem um invólucro. E no caso do novo coronavírus, do SARS-CoV-2, ele tem um envelope que é constituído de proteínas chamadas S, que é de spike, que são espículas. São espículas. Espículas essas que vão penetrar na célula do hospedeiro. E essas espículas, elas têm uma afinidade, tanto pela enzima conversora de angiotensina 2, que é o chamado AC2, quanto pelo dipeptidilpeptidase 4, o DPP4. Essas enzimas existem sobremaneira no pulmão, por isso que a doença tem essa preferência pelo pulmão, mas ela também tem uma preferência pelos rins
ela também tem uma preferência pelo aparelho, pelo sistema cardiovascular, ela tem uma preferência pelo sistema digestivo, porque em todos esses lugares você encontra esses tipos de receptores que o vírus se liga para entrar na célula. A finalidade de um vírus é simplesmente se multiplicar, proliferar. Então, ele entra na célula, ele usa a maquinária da célula, e ele produz. E tem dois tipos de ciclo. Ele pode fazer o ciclo lítico ou o ciclo lisogênico. O que é isso? O ciclo lítico é quando ele produz, a célula não aguenta mais, explode, e ele sai. Que não é o caso do coronavírus. Os vírus envelopados, que tem essa terceira camada, tem o núcleo, tem o capsídeo e tem o procapsídeo, eles fazem por brotamento. São chamados ciclos lisogênicos. Eles saem e levam um pedacinho da membrana celular. Entendeu? Eles fazem por brotamento e não por lise. Ok, continuando aqui a sequência de perguntas, doutor Laírton. Então, o SARS-CoV-2 é o primeiro tipo de coronavírus capaz de infectar ser humano? Não. O SARS-CoV-2 é o 7º. 6 outros já ocorreram. Na família, no gênero coronavírus, tem mais de 30 espécies de coronavírus. Mas os dois vírus, por que corona? Porque em 1968, na Inglaterra, eles decidiram, os estudiosos que trabalham com microscópio de alta precisão, eles decidiram que o vírus, no microscópio, ele parece um crown. O crown em inglês é coroa, que em latim é corona. Então, ele pode ser chamado de crown, ele pode ser chamado de corona, ele pode ser chamado de coroa. Então, foi assim que foi identificado. Isso foi em 1968, foi identificado o grupo coronavírus. Nesse grupo coronavírus, o coronavírus que causa zoonose, o que é uma zoonose? É uma doença que vem do animal. Tuberculose é uma zoonose, por exemplo. Vem do animal. O animal pode passar para o ser humano. Então, tem muitas doenças que são zoonoses. Mas eu tenho dois tipos de zoonose. Eu tenho aquela que passa do animal para o homem, mas não passa do homem para o homem. Por exemplo, é o caso... Aqui, Manuel, o mesmo problema aqui. No caso da gripe aviária, por exemplo. Na gripe aviária, o que acontece? A pessoa que está lidando lá com as aves pega a doença, mas ela não é capaz de passar para outra. E tem um tipo de zoonose, que é o caso do coronavírus, onde ela passa para outra. Então, quais dos 6 que já tinham ocorrido, 2 marcaram. Um deles é o SARS-CoV, que ocorreu em 2003 na Ásia. Não foi só na China. Ele ocorreu na China, ele ocorreu na Coreia do Sul, ele ocorreu em Singapura. Ele matou ele contaminou 8.500 pessoas e a mortalidade dele era bem maior do que essa, era em torno de 10%. Você vai ver que no frigir dos ovos, no final da história, a mortalidade desse coronavírus vai ser menos de 1%, porque agora o denominador é pequeno, mas à medida que for testando mais gente, tem muita gente com a doença e não sabe que tem. Então, o denominador não existe ainda. Tá? A caixa preta não foi encontrada ainda no acidente aéreo. Tá bom? Então, é isso. E aí, aí tem o MERS-CoV, que é o vírus que causou o MERS. O MERS significa Síndrome Respiratória do Oriente Médio, Middle East, por isso que chama ME, Middle East, que atingiu, em 2012, ele atingiu a Península Arábica, ele atingiu a Arábia Saudita, ele atingiu os Emirados Árabes, ele atingiu Catar, Kuwait, Jordânia, tudo isso. A mortalidade dele era muito maior. No frigir dos ovos, a mortalidade do MERS era de em torno de 35%. Então, nós temos o SARS, em 2003, nós temos o MERS, em 2012, e agora, em 2019, nós temos o SARS-CoV-2.
Doutor Wellington, por que a Organização Mundial da Saúde denominou a Covid-19 uma pandemia? Isso foi feito no dia 11 de março. A Organização Mundial de Saúde decidiu que ela era uma epidemia que tinha atingido regiões diferentes e diferentes países, diferentes áreas do planeta. Uma pandemia é uma epidemia que se alastrou numa proporção tão grande que ela está prejudicando, no caso, o mundo inteiro. Por isso que ela chama pandemia. Então, é a pandemia Covid-19. Doutor Lair, existem, de fato, assintomáticos que não demonstram sintomas? Tem três grandes problemas com a Covid-19. Primeiro, que a transmissão ocorre muito prematuramente. Tanto no SARS quanto no MERS, um paciente infectado, ele começava a contaminar os outros depois que a sintomatologia tinha aparecido, e era por volta do 5º dia. Quer dizer, a gente ficava descobrindo quem era doente ou não antes de começar a transmissão. No caso do coronavírus, do novo coronavírus, do SARS-CoV-2, no primeiro dia já pode passar para alguém. Então, esse é o primeiro, ela é precoce. Segundo, nós temos que estudar o chamado número reprodutivo básico, que é conhecido com o nome de R0. R0 significa, se não acontecer nada, se o paciente nunca foi contaminado por aquele vírus, se deixar aquilo solto, cada paciente vai infectar quantas pessoas? Por exemplo, no caso da H1N1, é 1,5. No caso do sarampo, é 15. Cada pessoa com sarampo tem a chance de contaminar 15. No caso da Covid, no caso do SARS-CoV-2, eles estão avaliando que entre 2 e 3. Não está claro ainda, porque está faltando denominador. Mas vamos supor que seja 2. Já é muita coisa. Porque isso aí é o seguinte, isso cai numa função exponencial. Isso é uma progressão geométrica. Eu gosto para explicar isso nas minhas aulas, eu explico o seguinte. Imagine que você e eu vamos visitar uma metrópole, vamos para o centro dessa metrópole, vamos dizer aqui em São Paulo, onde eu moro, e aí nós vamos abordar uma série de pessoas e oferecer para ela um emprego, que ela tem 2 opções de remuneração. Eu vou contratar essa pessoa para trabalhar para mim 31 dias, e ela pode receber de 2 modos. Eu posso pagá-la $1 milhão adiantado, ou eu posso dar um salário para ela de 1 centavo por dia, e que esse centavo vai dobrar todo dia. Então, é 2, é 4, é 8, é 16, é 32, é 64, é 128, é 256, é 512, é 1024, é 2048, é 4.096, é 8.192, é 16.384, você vai dobrando. Se você fizer isso, no final do 31º dia, a pessoa vai estar ganhando mais de 10 milhões por dia. Ela terá ganho, nesse período de 31 dias, mais de 20 milhões de reais. Esse é o poder da progressão geométrica, que a pessoa não entende. Mas por que está segurando? Porque está morrendo pouca gente. É porque a curva, se deixar a curva solta, você olha o que acontece. Então, o número reprodutivo básico é chamado de R0. Agora, o número reprodutivo que na prática é o chamado RE, é o efetivo. Eu tenho que basear no R0, que é muito importante na epidemiologia, mas eu tenho que pegar o meu RE, que é o efetivo, e fazer ele baixar mais ainda. Mesmo que o R0 de um SARS-CoV-2 seja entre 2 e 3, eu tenho que reduzir isso, porque senão a população inteira se contamina. Existe uma coisa que eu já vou discutir de saída, que é o chamado herd immunity, que é a imunidade de rebanho, que é o outro jeito de lidar com isso.
Então, a imunidade de rebanho contaminar as pessoas, já contaminou um X e para. Isso depende do número reprodutivo básico. Se esse número reprodutivo básico for 2, nós temos que infectar 50% da população para criar a imunidade de rebanho. Se esse número for 3, nós temos que infectar 60%. Aí você fala assim, mas por que você não infecta isso logo e acaba? Não, porque tem outro problema. O outro problema é que um percentual razoável se complica, recebe a outra doença. Eu digo que tem 2 doenças. Tem a benigna, que você vai ter e não vai nem saber que teve, muita gente nem sabe que teve, muita gente nem sabe que teve, e vai ter a maligna. A maligna exige internação, existe ventilação mecânica, e aí, se não tomar cuidado, colapsa o sistema de saúde. Deu para entender? Ok, doutor Lair, então por que os casos suspeitos devem permanecer em isolamento durante 14 dias? Porque de estudos já feitos lá na China, eles mostraram que o tempo de incubação do SARS-CoV-2 é no máximo 14 dias. No máximo. A média é 5, mas no máximo 14, o tempo de incubação. Quer dizer, se for 5 dias, há 5 dias atrás eu entrei em contato com o vírus e hoje eu tenho a doença. Mas eu posso entrar em contato com o vírus e só ter a doença daqui 14 dias. Entendeu? Só ter a doença daqui 14 dias. Então, como o máximo do tempo de incubação do SARS-CoV-2, da Covid-19, é 14 dias, então nós temos que cumprir esse período. E aí vem outro problema. O termo quarentena e o termo isolamento social. Primeiro, eles não são sinônimos. Mas aqui no Brasil já misturou tudo. Eles estão usando uns independente do outro. Quarentena, tecnicamente falando, é quando uma pessoa tem que ficar isolada ou porque ela está doente ou porque ela entrou em contato com uma pessoa que tinha, para ver se ela também vai ter. Isso chama-se quarentena. Isolamento já é uma estratégia usada para diminuir o grau de transmissibilidade da doença, de achatar a curva para não colapsar o sistema de saúde. Ok, então o que é sequenciamento genômico, doutor Lair? E quando ocorreu o primeiro sequenciamento do SARS-CoV-2? Sequenciamento genômico é a impressão digital daquele vírus. Cada vírus tem o seu genoma. O vírus pode ter um genoma que é um RNA, um ácido nucleico RNA, ou um ácido nucleico DNA. No caso do novo coronavírus, do SARS-CoV-2, ele tem, o genoma dele é um RNA de fita simples. Isso tem um problema. Eu vou explicar já agora, para adiantar. Que é o seguinte, quando o vírus tem só o RNA, como é o caso dos retrovírus, onde o novo coronavírus faz parte, esse vírus não tem um sistema de reparo de genoma. Se ele comete um erro, ou na replicação, ou na transcrição, ou na tradução, ele vai... Isso é uma técnica, bastante técnica, mas deve ter geneticista aí assistindo. Ele vai... Se ele cometer um erro, não existe um sistema de reparo para isso. Então, esse vírus, que tem o genoma dele RNA e não DNA, ele é mais propício à mutação viral, porque ele comete mais erros e ele acaba mudando, entendeu? Então, isso vai ter uma repercussão lá na frente, na hora da vacina. Porque se eu faço a vacina para um tipo de vírus e agora ele é um mutante, será que essa vacina que eu fiz para esse vírus vai servir para esse mutante? Ou não? No caso da gripe, não serve. Nova vacina. Porque durante aquele ano, o vírus influenza sofreu uma mutação viral. Então, tem que todo ano renovar a vacina. Doutor Lair Ribeiro, os brasileiros, os cientistas brasileiros, já conseguiram sequenciar? Vou falar. Eu não respondi toda a sua pergunta. Foi no dia 20 de janeiro, não, desculpe, no dia 10 de janeiro
que foi... você lembra que tudo começou dia 17 de novembro, lá no Wuhan. Mas eu estou querendo dizer o nome do mercado lá, era Yuanan. Lá no Yuanan, no mercado Yuanan, que é um mercado de frutos do mar, entrou um sujeito e comprou um pangolim, porque o coronavírus ele vem do morcego. Todos os coronavírus vêm do morcego. O morcego é o reservatório dos coronavírus. Não é a China que fez esse vírus, não. Isso não é man-made. Isso não é feito pelo homem. Ah, essas teorias todas conspiratórias que tem aí não tem fundamento nenhum. E a China também não vai querer esse estrago no mundo. Eu vou explicar depois, se tiver alguma pergunta sobre isso. Mas lá em Yunnan, lá nesse mercado, na cidade de Wuhan, na província de Hubei, se você não sabe o que é pangolim, procura aí no Dr. Google, Pangolin. Você vai ver que o pangolim é um mamífero parecido com um tatu, que tem escamas, que é uma iguaria gastronômica com uma série de fetiche. Se você comer um pangolim, a sua vida vai para frente. Eles têm essas crenças. Então, esses animais silvestres, que estão cheios de vírus, são comercializados nesses mercados, as pessoas comem, e você sabe que na China eles têm o costume de comer carne crua. Então, alguém comeu esse pangolim, que pegou esse vírus do morcego, e deu essa mutação, e passou de humano para humano. Tá? Então, mas voltando então, obrigado aí que você falou a data certinho. O cientista brasileiro já conseguiu fazer essa sequência genômica, doutor? SARS-CoV-2? Dia 28 de fevereiro, a doutora Esther Sabino e a sua equipe, no Instituto de Medicina Tropical da USP, e logo em seguida o Instituto Adolfo Lutz, já sequenciaram também. O Brasil está bem atualizado, já sequenciaram também. Porque se eu não sequenciar, eu não consigo fazer nada, eu não consigo fazer teste, eu não consigo nada. É fundamental que faça o sequenciamento. Fundamental. Doutor, é possível que o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, seja o último vírus dessa série ou podemos esperar o surgimento de outros tipos no futuro? Infelizmente, nós temos que esperar por outros. Não é o primeiro e não vai ser o último. Eu tenho uma filosofia que eu digo assim, uma ocorrência não estabelece tendência. 2 ocorrências estabelecem tendência. Você tem um sócio, ele te engana, você perdoa ele. Se ele te enganar a segunda vez, rompa a sociedade. Você tem um cônjuge, ele te trai, ela te trai, perdoa. Se fizer a segunda vez, vai fazer a terceira, vai fazer a quarta, vai fazer a quinta. Está na hora de acabar o casamento. Você entendeu? Aqui, essa regra simples, se você olhar no mundo, ela é impressionante. Uma ocorrência não estabelece tendência. 2 ocorrências estabelecem tendência. Então, já veio SARS em 2003, já veio MERS em 2012, e agora, em 2019, vem o SARS-CoV-2, vem a Covid-19. Então, é possível que isso venha de novo. Você lembra, por exemplo, o vírus da influenza, ele vem com frequência, todo ano, né? Ele é sazonal. Nós não sabemos ainda se esse vírus tem sazonalidade. Como eu disse, o acidente aéreo está acontecendo e nós não temos a caixa preta ainda. Tem resposta, tem pergunta que ninguém pode responder sem a caixa preta. E ainda não existe caixa preta para essa situação, porque o desastre aéreo está ocorrendo nesse momento. Doutor Laine, eu gostaria que o senhor detalhasse um pouquinho mais, então, como que ocorre a transmissão do novo coronavírus SARS-CoV-2. Ela ocorre do seguinte modo. Primeiro, ela pode ocorrer por gotículas. Gotículas quando você fala, gotículas quando você tosse, gotículas quando você espirra. Essa é a primeira coisa, gotículas. Segundo, ela pode ser transmitida por superfície. Esse vírus, ele é viável, eu não vou dizer que ele só vai sobreviver, porque
nós podíamos discutir a noite toda aqui se o vírus está no limite entre a bioquímica e a biologia. Ele está com um pé na bioquímica e um pé na biologia. Tem pesquisador, tem cientista que acha que o vírus não é um ser vivo e tem cientista que acha. Essa discussão podia ficar a noite toda. Mas o fato é que vamos chamar que ele é viável. Um vírus viável, ele é chamado virion. Esse virion, ele tem o núcleo, que é o genoma, ele tem o capsídeo, que é a proteína que protege o genoma, e ele tem o procapsídeo, que é o envelope, com aquelas proteínas S de spike, espícula. Esse vírus consegue viver fora do corpo, viver entre aspas, sobreviver entre aspas, fora do corpo, mais do que, por exemplo, o HIV. Pra você ter uma ideia. Tá? Para você ter uma ideia, o HIV. Então, ele tem essa habilidade. E então, ele pode ficar, dependendo da superfície, ele pode ficar até 76 horas. Né? Até 72 horas. Pode ficar 3 dias. Até 3 dias ele pode ficar, dependendo da superfície. Ele tem umas certas características que o vírus gosta. O vírus gosta de escuridão, o vírus gosta de umidade, tá? Ele gosta de temperatura baixa. A temperatura ideal para o vírus fazer a transmissão, já foi estudado isso, na época do SARS, eles fizeram esse estudo, que é na mesma linha, na mesma família, do mesmo gênero, que é o SARS e o MERS, ele é 8,7 graus Celsius. Você viu que todos os lugares onde espalhou no começo, na China, na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, estava no inverno. Quer dizer, nós aqui vamos beneficiar um pouco mais, porque o nosso clima aqui, você vê na Itália, na Lombardia, que é lá em cima, tem muito mais problema do que em Nápoles, que é lá embaixo. Entendeu? Isso tudo interfere. Então, se a superfície é úmida, se ela é escura, se ela é fria, isso contribui para ele ficar mais tempo. Então, esse é o segundo modo, superfície. O primeiro é gotícula, o segundo é superfície. O terceiro, que levaram tempo para discutir, é o aerosol. Ele vem através do ar. Então, se eu aglomero um grupo de pessoas numa festa e tem gente com vírus, e ali fica aquele ar o tempo todo ali fechado, aquele ambiente, mesmo que eu não converse com a pessoa que está doente, mas só o fato de eu estar no mesmo ambiente, pelo ar, pelo aerosol que chama, pode chegar. E o quarto é o chamado orofecal. Eles já descobriram, já tem trabalho publicado, de que o novo coronavírus sai nas fezes. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, você tem higiene de lavar as mãos depois que você vai ao banheiro. A higiene tem que ser dobrada. Você agora tem que lavar a mão, não porque você foi no banheiro, mas lavar a mão de um modo que pode ser que você esteja com o vírus na mão. Pode ter contaminado. É bem esclarecedor esse detalhamento aí da transmissão. Agora, quais são as manifestações clínicas, né, os sintomas de uma infecção causada pelo SARS-CoV-2? Naquele que vai ter a doença benigna, é muito simples, né? É um estado gripal. É uma febre, uma dor de cabeça, muito comum você ter o que se chama hipogeusia. A palavra geusia quer dizer paladar. A palavra anosmia quer dizer olfato. Se eu tenho ageusia, eu não tenho fome nenhuma. Se eu tenho anosmia, eu não sinto odor nenhuma. Geralmente, você não tem ageusia, anosmia. Você tem hiponosmia e hipogeusia. Eu já vi casos escrito na literatura, onde o paciente, a única coisa que ele tinha era hipogeusia. Ele perdeu a fome e não conseguia comer nada. É o único sintoma que ele teve. Geralmente não vem esse sintoma sozinho, mas isso, medicina não é matemática. Tudo é possível. Entendeu? Agora, doutor Laír, uma pergunta bem focada aqui. Qual o melhor tratamento para qualquer doença? O melhor tratamento para qualquer doença é não adquiri-la. Eu acho que saúde é um legado de um modo como você vive, o que você come. Isso que a medicina precisa despertar, porque, por incrível que pareça, o PubMed tem 23 milhões de trabalhos médicos publicados. E não é um dos melhores,
no PubMed, 23 milhões. Né? E lá nesses 23 milhões tem milhares e milhares e milhares e milhares da importância dos nutrientes na saúde. Mas como nós não temos nutrição na faculdade de medicina, o médico sai da faculdade sem entender nada de nutrição, e como se ele não teve esse assunto na faculdade, ele acha que isso não existe. Se o seu carro, se ele é a álcool, e você parar no posto e colocar gasolina, você não vai muito longe, ou vice-versa. Você não vai muito longe. É simples entender isso. Nós temos que comer coisas que o nosso genoma está preparado. O nosso genoma, segundo os geneticistas, não sofreu mudança radical nos últimos 20 mil anos. A comida da sua avó já era diferente da sua bisavó, da sua tataravó, muito mais. A comida que nós comemos hoje, ela não é compatível com o nosso genoma, porque o nosso genoma é de 20 mil anos atrás. Então, é fácil você entender. Meu carro anda com gasolina. Se eu colocar álcool, eu vou ter problema. Então, como nós não temos esse treinamento de nutrição na faculdade de medicina, a gente não dá valor para isso. E aí as pessoas, como não são bem nutridas, elas têm deficiência. E uma das deficiências, infelizmente, vai com relação ao sistema imune. E aí, você sabe, 10 pessoas entram numa sala, 2 pegam gripe, as 8 não. Ué, por que as 8 não pegaram, se o vírus estava lá para todo mundo? Porque elas têm um sistema de defesa diferente. Você que está aí em isolamento social, está na hora de você se reinventar. É uma grande oportunidade para você se reinventar. Começa a fazer ginástica, para de fumar, para de beber, para de fazer uso de drogas, entendeu? Passa a comer mais, passa a tomar 6 copos d'água por dia, no mínimo, porque a hidratação é fundamental nesse processo todo. Então... Doutor Laís, uma pergunta que tem levantado muito também a questão do debate na mídia. A pessoa que se infectou com o Covid, né, 19, SARS-CoV-2 aí, ela já está imune ou ela... Imunidade definitiva. Se o vírus mutou, talvez aquela imunidade que eu tenha contra aquele epítopo que está lá, já não é aquele epítopo mais. Então, não adianta aquele antígeno, entendeu? Porque a parte mais importante do antígeno chama epítopo. Se o epítopo mudou, que é uma fraçãozinha do antígeno, aquela imunidade pode não servir mais. Então, já existem casos que estão classificando como reativação do vírus, eu não sei o que é isso, é um termo que eles criaram, mas pessoas que tiveram a doença de novo, já tem casos escritos na literatura. Agora, nós temos que levar em consideração que muitos desses exames, o pessoal está aprendendo a fazer esses exames. Esses exames dão muito falso negativo, falso positivo. Então, eu já vi casos que a pessoa teve a doença, não achou no RT-PCR, aí ela teve a doença, a imunoglobulina G não subiu. Quer dizer, existe muita coisa para aperfeiçoar. Eles estão fazendo o melhor que podem, de repente, os laboratórios, um número enorme de laboratórios começou a fazer esses exames, e tem uma curva de aprendizado para isso. Isso você não começa a fazer um exame desse bem feito no primeiro dia, entendeu? Existe uma curva de aprendizado. Agora, doutor Laís, quando que os exames laboratoriais comuns, né, começam a detectar a presença dessa doença? Bom, o exame de sangue comum, na primeira semana, o que ele mostra é talvez a referência do laboratório, a parte inferior dos linfócitos. Quando chega na segunda semana, já ocorre uma linfopenia, os linfócitos diminuem. Agora, existem exames laboratoriais mais sofisticados para acompanhar o paciente internado. Isso aí tem números, tá? A gente pode falar da desidrogenase lática, o DHL que chama, que transforma o NAD em NADH, o NADH em NAD, que transforma o lactato em piruvato, piruvato em lactato, que, quando aumentado, mostra uma injúria celular. Isso aí é um biomarcador para complicação. O outro biomarcador para complicação é o chamado dímero D,
que é um fragmento da degradação da fibrina e simboliza, é um biomarcador para trombogênese. Quer dizer, você está tendo ou uma coagulação intravascular disseminada, ou uma trombose venosa profunda, a sua coagulação está alterada. Você tem as chamadas síndromes inflamatórias, onde você hoje mede a interleucina 6, você tem aumento da ferritina, você tem aumento da proteína C reativa, você pode medir a procalcitonina para ver se esse paciente está com sepsemia, que é uma infecção secundária, entendeu? A parte cardíaca é bastante comprometida, principalmente no paciente grave, a troponina CTNL, que é específica do músculo miocárdio, aumenta, o peptídeo natriurético B aumenta, tem a parte de imagem também, tem a tomografia de tórax, que mostra a imagem em vidro fosco, tem a ultrassonografia, que mostra as linhas B que vão aumentando. Então, tem muitos exames sofisticados, mas esses exames são todos caros, esses exames são feitos no paciente grave internado, onde o intensivista ele trabalha com esses exames, ele sabe muito bem fazer tudo isso, entendeu? Doutor Lair, além do isolamento, né, que está sendo praticado hoje no Brasil e no restante do mundo, existe uma outra abordagem para melhorar o sistema imune modulado? Existem inúmeras abordagens para aumentar o sistema imune. Uma noite de sono bem dormida faz diferença. Se você passar uma noite de sono sem dormir, eles têm estudo mostrando, você reduz em 40% o seu poder imunológico. Em 40%, uma noite sem dormir, que você foi para o velório de alguém, ficou lá a noite inteira. Pra você ter uma ideia. Então, dormir bem, eu acho que você devia dormir 1, 2 horas a mais que você dorme de costume. Ainda mais que você está em isolamento. Então, isso é muito importante. Eu já falei da água, da hidratação, da atividade física regular, estimula o sistema imune. Está estudado também, está na literatura. Naqueles 23 milhões de trabalhos que lá publicados no PubMed, está lá, é só você procurar. Então, atividade física, eu faço ginástica hoje 2 vezes por dia, para me manter com o sistema imune equilibrado. Então, é muita coisa diferente. Você tem que ter uma alimentação boa, de preferência com um alimento orgânico, você tem que ingerir frutas, você tem que, se for o caso, conversando com o seu médico, você pode fazer uma suplementação de vitaminas e minerais, não vai te fazer mal hora nenhuma, entendeu? Eles pegam um remédio psiquiátrico e dão. Agora, quando ele fala para dar uma suplementação, não é perigoso? Perigoso são os remédios controlados que tem aí, essas drogas lícitas. Isso é que é perigoso. Mas como é droga e o médico receitou, você pensa, leia a bula. Eu quero ver se você lê a bula dessas drogas tarja preta, eu quero ver se você toma. Entendeu? Eu estou em isolamento, eu preciso de um calmante. Você não precisa de calmante nenhum. Vai fazer ginástica, vai suar que você se acalma. Vai meditar. Tá? Esse é o doutor Lair Ribeiro aí falando sempre a verdade. Aí. Doa a quem doer, né? Inclusive os colegas. Doutor Lair, um tema polêmico aqui, que o senhor vai mexer com as mães, inclusive, que têm filhos, né? Como tratar a febre do Covid-19? Eu estou pisando em ovos. Vamos lá. A febre é um jeito que a natureza tem para curar. Como é que a natureza cura? Ela dá inflamação e febre. Você tropeça com o seu dedão no pé da mesa. Ele incha. Você acha que ele incha por quê? Porque para ele se curar, ele precisa aumentar o potencial. E o jeito de fazer isso é inchando. Então, aquele inchaço, ele é benéfico. Ele está ali para poder justamente fazer isso. Ele está ali para poder fazer você sarar aquele lugar. A febre é a mesma coisa. A febre estimula o sistema imune. A febre estimula a produção das chaperonas. Talvez esse termo seja novo para você. Chaperonas, se for no dicionário, quer dizer dama de companhia. As chaperonas são conhecidas também como chamado heat shock proteins, proteína de choque térmico.
Essas chaperonas, elas são o controle de qualidade da produção de proteínas. E elas são muito importantes. Tem muitas coisas que aumentam a chaperona. Uma delas é a sauna seca. Eu não aconselho você fazer sauna úmida no Brasil, porque a água que está lá para fazer aquele vapor, ela não é filtrada. Ela saiu da torneira. Ela tem muito cloro, que é obrigada a colocar cloro para matar as bactérias. E ela, quando esquenta e vira um vapor, ela vira um vapor de cloro, que é venenoso, que você absorve aquilo. Então, eu não aconselho ninguém a tomar banho, a tomar sauna úmida. Mas a sauna seca, que eu acabei de fazer uma antes de começar essa palestra, a sauna seca é outra história. Porque a sauna seca, primeiro que o vírus não gosta do calor, você pode matar o vírus, inclusive dentro da sauna não tem vírus, tá bom? A sauna seca. Você troca a sua água, é como se você tivesse um peixe no aquário, que de vez em quando você tem que trocar a água do aquário. Para trocar a água do aquário, eu vou para a sauna, suo bastante, bebo outra água limpa, eu estou limpando a água do meu aquário. Nós somos um aquário ambulantes, um aquário ambulante, entendeu? Então, isso aí tem muita coisa, muita coisa. Eu olho meus vídeos na internet, venho discutindo isso há muito tempo. Doutor Laírio, então, o que pode tornar a sobrevida do vírus mais curta fora do ambiente? Bom, por exemplo, a luz solar. Lugar onde bate sol, o vírus, a luz ultravioleta mata o vírus. Está provado isso, está publicado. Ele não gosta de claridade, ele não gosta de aridez. Você está num ambiente seco, não é propício para ele, entendeu? Então, isso tudo ajuda. E o calor ajuda. O calor, a luz, a aridez. São os três componentes que o vírus não vai conseguir crescer. Então, uma caminhada no sol seria muito bem-vinda. Aliás, eu faço isso todo dia. Infelizmente, fizeram uma lavagem cerebral. O sol, a helioterapia, que é o tratamento com o sol, é uma das coisas mais importantes que tem na nossa vida. Antes de antibiótico, tudo era tratado com o sol, era o solário. Você tinha tuberculose, você ia para o solário, você tinha sífilis, você ia para o solário, você tinha psoríase, você ia para o solário, tudo, inclusive. Dr. Finsen ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1903, mostrando as qualidades terapêuticas do sol. Mas fizeram uma lavagem cerebral nas pessoas de que sol faz mal. Você que está aí no seu isolamento social, procure tomar um solzinho. E não adianta sol que passa pelo vidro, não, tá? Eu tenho uma varanda toda envidraçada e eu tomo um banho de sol lá. Não, lá não é o lugar, não. Porque o raio ultravioleta que você precisa, ele não atravessa vidro. Ele não atravessa vidro, ele fica preso lá de fora. O ideal é você andar, que seja 10, 15 minutos por dia, num lugar onde você tem o sol batendo na sua cabeça. Tá bom? Ok, doutor Laírio, então vamos lá. Qual o tratamento específico para a Covid-19? Não existe tratamento específico para a Covid-19. O H1N1, por exemplo, tem. Você lembra do Tamiflu, né? É o oseltamivir, que é o Tamiflu, que não está aplicando em coronavírus, não serve para esse vírus. Se serve, eu não li trabalho nenhum. Mas, por exemplo, para H1N1, o Tamiflu serve. Tanto é que, na época que veio a Tamiflu, veio a H1N1, você lembra que sumiu o Tamiflu no mercado. E hoje, se você está aí, a bula está lá mostrando que tem uma ação antiviral. O que interessa, quem vai ficar sabendo que teve, isso vai ter muita gente, você vai começar a ver agora com os exames, essa pessoa tinha um sistema imune preparado para receber isso, entendeu? Quem está acostumado a matar lagartixa não tem medo de jacaré. Não, é o contrário. É o contrário. Quem está acostumado a matar jacaré não tem medo de lagartixa. Quer dizer, o sistema imune que é capaz de defender, ele vai tirar de letra isso. Senão, aqui, ó. Pessoal que está aí vocês que estão aí assistindo pelo Instagram, vai ter que parar um pouquinho
porque o Instagram só deixa por 1 hora e de imediato vai voltar. Fica tranquilo. Vamos aguardar, então, esse tempinho aí. O nosso assessor técnico, o Emanuel, está reinicializando ali o Instagram para o pessoal dar continuidade aqui ao nosso bate-papo com o Dr. Lair Ribeiro. Lembrando mais uma informação ética: qualquer dúvida, qualquer sintoma, procure o seu médico de confiança. Essa é uma entrevista jornalística, onde o Dr. Lair Ribeiro está passando as informações a respeito desse tema aqui, que é muito importante, tá certo? Já voltou aí, Dr. Lair? Que não voltou. Se cair, pessoal que está aí assistindo pelo Instagram, vamos aguardar aqui um pouquinho. Vai para o YouTube. Exatamente. Pessoal que tiver dificuldade aí do Instagram, no YouTube oficial do Dr. Lair Ribeiro, youtube.com/Academia Lair Ribeiro, você vai assistir lá de forma tranquila dentro do canal oficial do Dr. Lair Ribeiro e de todos os outros que nós citamos aqui. O Dr. Lair Ribeiro está dando as respostas aqui sobre esse tema da pandemia e está respondendo a pergunta aqui, que depois ele vai retomar o raciocínio: qual é o tratamento específico para a Covid-19? Mais uma vez, queremos agradecer a grande alguns canais aí, está havendo um pouco de travamento de imagem, depois volta. Relativo à grande audiência e também o momento que nós estamos vivendo, que está todo mundo usando a internet hoje, né? Está todo mundo em casa, está todo mundo em quarentena, e, logicamente, a internet brasileira, com as suas limitações, aí a gente... sintomatologia, o estrago que ela faz, e etc. Mas, como eu disse, o melhor tratamento para qualquer doença é não adquiri-la. Então, você que está aí assistindo, que ainda não adquiriu a doença, você tem que cuidar do seu sistema imune. Você conversa com o seu médico, vê o que ele pode receitar para você de suplementos, tá? Não sou a favor de automedicação, tá? E aí, porque você tem que fazer alguma coisa para poder proteger. Doutor Lair, a mídia está falando muito que no começo só morria, era mais preocupante o pessoal idoso, né? O grupo de risco se limitava a 60 anos ou mais, ou algumas doenças lá mais graves. Qual é o grupo de risco, na sua opinião, no seu estudo? Em geral, são pessoas com mais de 60 anos, mas eu acho que não é porque tem mais, porque, em geral, as pessoas com mais de 60 anos têm uma série de doenças associadas. Eles são diabéticos, são hipertensos, têm artrite reumatoide, o que for. E eles estão tomando remédios para isso. E esses remédios também interferem no sistema imune. Entendeu? Mas, por exemplo, pacientes com doença cardiovascular, com doença pulmonar, com doença renal, tudo isso é fator de risco. Os obesos, tem estudos recentes mostrando que a obesidade é um fator de risco maior. O fato de você ser homem... a prevalência da doença é mais comum em homens do que em mulheres. A gravidade da doença se manifesta mais em homens do que em mulheres. E a explicação é muito complexa. É que a expressão gênica do TRIB3, que é uma proteína na célula epitelial do alvéolo, proteína essa, gerada pelo gene TRIB3, ela inibe o fator de transcrição NF-κB e ela diminui a crise inflamatória. Como o homem tem menos expressão gênica do TRIB3 do que a mulher, ele é mais propenso a ter crise citossinérgica, a desenvolver síndrome hemofagocítica e assim por diante. Ok, doutor Lair, então, na sua opinião, dá para precisar qual é a taxa de morbidade do Covid-19? Pergunta de novo. Na sua opinião, dá para precisar a taxa de morbidade do Covid-19? A taxa de morbidade, a taxa de transmissibilidade é em torno de 3, o número, o R0, em torno de 3. Vai depender muito, a morbidade vai depender de vários fatores.
vai depender da idade da pessoa, vai depender do clima onde está acontecendo, vai depender dos medicamentos que a pessoa está tomando, vai depender se é homem ou mulher. Ainda não ficou claro, que por enquanto está assim, 85% não tem nada, 15% tem problema, segunda semana em diante. Desses vão ser internados. Desses internados, 5% tem que ir para a UTI e tem que receber assistência ventilatória, ventilação mecânica. Mas esse percentual está errado, porque ainda não testou muita gente e o denominador ainda não foi definido. Então, eu não tenho a precisão no número para lidar, porque ainda está em andamento. A caixa preta não chegou nas mãos da gente ainda. Entendeu? Ok. Na sua opinião, doutor Lair, o que é mais preocupante no Covid-19 e qual é a sua evolução? O que é mais preocupante no Covid-19 são 3 coisas. Primeiro é a sua prematuridade, precocidade em ser transmissível. Você pode transmitir no primeiro dia que você pegou. Você faz isso sem ter sintoma. O sintoma pode aparecer no 5º dia e você já contaminou uma série de pessoas. Isso não acontecia com o MERS, isso está acontecendo com o SARS. O MERS e o SARS primeiro tinham sintomas para depois transmitir. Esse aqui não. Ele transmite, é uma transmissão intensa, porque, como eu disse para você, o núcleo básico reprodutivo é entre 2 e 3, isso é bastante contagioso, e acontece sem você saber. Como é que você vai saber? A pessoa não tem sintoma nenhuma. E o outro problema maior, que é um percentual razoável, não sei qual é, pode ser que seja 5%, mas eu acho que é menos que isso, assim que for fazendo mais testes, e vai depender de um ventilador, entendeu? E o gargalo está aí, porque não existe nenhum país que está suficientemente preparado para enfrentar isso aí, enfrentar uma pandemia dessa, com comprometimento respiratório inferior, com desenvolvimento de todas essas síndromes inflamatórias, entendeu? Aumento enorme de interleucina 6, etc. Isso é grave e tem que ser tratado por internistas, por pessoas intensivistas que têm o know-how de fazer isso, que não se aprende da noite para o dia. Eu posso mandar um respirador para uma cidadezinha, e o médico lá, como é que ele vai usar o respirador? Ele não tem treino com aquilo. De repente, entrega o ventilador para ele, o que adianta? O que adianta você ter a tecnologia e não saber usá-la? Se eu te dou um BMW, a chave dele aqui, e falo, é seu, pode levar. Você não sabe dirigir, não vai sair do lugar. Então, esse aspecto é muito importante, porque a equipe, você está me perguntando da morbidade, da letalidade, depende muito da equipe médica. Um paciente que pode ser salvo numa equipe médica vai morrer noutra, porque o know-how, isso aí é uma experiência, isso aí vale muito. E a experiência é tempo, é vendo casos, não é uma coisa simples. Você não ganha experiência intensivista da noite para o dia, isso não existe. Entendeu? Então, nós temos todo esse problema. Já que o paciente vai complicar e vai ter que ir para esse gargalo, vai ter que ir para suporte ventilatório, a equipe lá está preparada para isso. Nós temos o ventilador. Isso é necessário, mas não é suficiente. Eu vou fazer um bolo. Eu preciso de farinha, eu preciso de ovos, eu preciso de manteiga, eu preciso de leite. O ovo é importante? Muito importante. É necessário, mas não é suficiente. Eu não consigo fazer o bolo só com os ovos. Eu não consigo salvar um paciente só com respirador. Você entendeu? Porque tem outras complicações cardiovasculares, renais, que estão aparecendo. Então, é uma medicina aguda, complexa, bastante complexa, e que nenhum país, não é só o Brasil, não, nenhum país está preparado para isso. Na verdade, a gente observa que cada dia é um aprendizado para a classe médica, no caso, né? Vai acompanhando, vai estudando caso a caso, e depois vai tornando isso um protocolo. Agora, doutor Lair, na questão do Covid-19 em crianças, o que o senhor pode alertar? Como se manifesta? Existe um vírus chamado VSR,
que é o vírus sincicial respiratório, que causa problema sério em criança, causa um processo respiratório de vias respiratórias inferiores, que não causa problema no adulto, é o chamado VSR. Então, uma criança, um bebê, às vezes tem que ser internado com urgência por causa desse vírus. Agora, o SARS-CoV-2 é exatamente o contrário do VSR. O VSR não incomoda o adulto, mas o alvo é a criança, de preferência o bebê, com menos de 2 anos. Agora, a criança, em geral, ela é assintomática. Eles fizeram um estudo na China, muito bem feito, com 1.391 casos de crianças com coronavírus. Desses 1.391 casos, só 3, se você fizer o cálculo da 0,2%, só 3 necessitaram de suporte ventilatório. Só 0,2% necessitou de suporte ventilatório. Isso aí tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Como a criança não tem sintoma, ela pode estar com coronavírus, passando para o pai, passando para o avô, passando para a família inteira, sem saber. Você entendeu? Porque não tem sintoma. Então, tem vantagens e desvantagens. Doutor, a gente já está chegando quase na reta final aqui, porque em diferentes países e em faixas etárias, a taxa de letalidade da doença é variável. Tem a ver com o clima, tem a ver com a cepa, que ainda não é muito discutido aí. O coronavírus tem 2 cepas, a L e a S. A L é muito mais agressiva do que a S. Então, vamos supor que lá na Lombardia, a cepa que chegou lá, do viajante que foi lá fazer a cirurgia, seja a cepa L, e que chegou no Brasil a cepa S. Se a cepa L é muito mais agressiva, vai dar muito mais letalidade. A letalidade, ela não é essa aí que está sendo apresentada. Aí está apresentando que a média no mundo é de 3%. Eu vou dizer para você que no final da história vai ser muito menos, porque nós ainda não temos o denominador. Quanto mais testes a gente for fazendo e descobrindo que tem mais gente que teve o coronavírus e que está bem, e que não teve nada, a taxa da letalidade vai caindo. Os matemáticos que fazem os seus modelos, algoritmos, etc., estão prevendo, e tem trabalhos publicados, que ela vai ficar em torno de 0,4%, 0,5%. Doutor, além da ventilação mecânica e dos cuidados dos distúrbios hemodinâmicos causados pela síndrome, quais protocolos de pesquisa têm sido testados nos pacientes internados? Pois é, isso aí agora, tudo tem uma parte ruim e tem uma parte boa. A parte boa é que muita coisa que funciona, mas há um preconceito contra, vai ser testado agora. Por exemplo, o ozônio. Os italianos estão fazendo vários protocolos de ozônio, serão publicados, e daqui uns dias o pessoal vai ter que engolir, porque o ozônio realmente funciona em vários casos. Isso deve ser feito com pesquisa e etc., mas funciona. O caso, por exemplo, da azitromicina e da cloroquina. A azitromicina tem 20 e tantos anos que está no mercado. A cloroquina tem 88 anos. A cloroquina está na lista dos medicamentos essenciais da Organização Mundial de Saúde. E tem gente que faz uso de cloroquina para prevenção e tratamento de malária. Quer dizer, a pessoa vai para uma região onde tem malária, ela toma profilaticamente. Nós não estamos falando de uma cloroquina por 10 meses, nós estamos falando de uma cloroquina por 5 dias. Pô. Entendeu? Isso é um remédio que existe, foi descoberto há 88 anos atrás, que é usado em várias doenças no mundo. Pô, tomar 5 dias, nós não estamos falando em tomar 5 anos. Eu conheço gente que toma 5 anos para lúpus, por exemplo. Então, isso aí eles fazem, a mídia aí, droga nova, que não sei o quê. Você tem a melatonina, por exemplo, que é uma coisa inócua. Eles têm estudos mostrando que também ajuda. Você tem os vermífugos. A ivermectina, por exemplo, funcionou lá na SARS, e a nitoxanida.
a nitazoxanida, que está sendo feito estudo no Brasil, inclusive. A droga, que aí ninguém contou o que era, o ministro aí falou, o Marcos Pontes, essa droga também pode ter efeito. Então, nesse momento, a gente tem que ter a cabeça, claro, que tem que fazer isso com autorização do CONEP, etc. e tal, mas é uma oportunidade, inclusive soroterapia, plasmaferese. Você vê, na época da gripe espanhola, que na realidade não começou na Espanha, a gripe espanhola começou no estado de Kansas e na cidade de Detroit, nos Estados Unidos. Pouca gente sabe disso, a não ser que você estude história. Mas o que acontece? A França, a Alemanha, os Estados Unidos, a Inglaterra estavam em guerra. Então, quando começou a morrer gente, não era interessante ficar divulgando que estava morrendo. E como a Espanha não estava participando da guerra, ela contava a verdade do pessoal que estava morrendo. Morreram mais de 50 milhões de pessoas, 500 milhões de pessoas foram contaminadas na gripe espanhola, que era um H1N1, tá? Mas eu até perdi o meado. Ah, bom. E aí, o que aconteceu? Lá, no final, ela durou 3 anos. Ela começou em janeiro de 1918 e terminou em dezembro de 1920. Então, no final, o que eles faziam? Eles pegavam um paciente que tinha sobrevivido à gripe espanhola, tirava o sangue dele e fazia uma transfusão de sangue para uma pessoa que estava doente. Isso começou lá, não foi agora, não é tecnologia nova. Não. O que está fazendo agora é mais sofisticado, é a plasmaferese. Você pega o sangue de um paciente que já teve, você separa as hemácias, devolve para ele e fica só com o plasma dele. E dali tem uma série de etapas laboratoriais complexas. Você cria, então, entre aspas, um soro, por isso que chama soroterapia. E você aplica. Isso também está sendo usado em alguns hospitais no Brasil. Eu acredito que vai ter resultado também, em mais de um caminho que leva a Roma. Então, vai ser bom a pessoa ver isso, porque tem várias coisas que podem funcionar. Isso é importante. Aí várias informações a respeito dos protocolos que podem ajudar no tratamento. Doutor Laíra, em que consiste a transmissão vertical? Pode ocorrer no caso do novo coronavírus? Transmissão vertical é quando a mãe passa para o feto ou para o neonato. Tá? Isso não aconteceu com o MERS, não aconteceu com SARS, e parece que não vai acontecer também. Que bom, né? Isso é uma tranquilidade para as mulheres que estão grávidas. Tudo indica até agora de que não existe essa transmissão vertical, que a mãe não passa para o feto nem para o neonato. Tá? Isso é que eu tenho para dizer agora. Doutor, eu posso fazer mais 3 perguntas aqui para a gente ir para a reta final? Pois não, vamos lá. Causa estranheza, doutor Laíra, o fato de a China ter se recuperado tão rapidamente? Não, para mim não causa estranheza nenhuma. Levando em consideração que é um regime autoritário, levando em consideração a disciplina e a ordem que tem o povo chinês, levando em consideração que eles tiveram experiência com a SARS, porque a SARS começou na China, tá, em 2003. E eles eram com a letalidade 3, 4, 5 vezes maior do que essa. E eles lidaram com isso. E durante todo esse período, eles estudaram. Aliás, não é só a China. A China, a Coreia do Sul e a Singapura, que são os 3 que saíram melhor para essa história toda, já estão voltando toda a atividade, eles tiveram SARS. Então, gato escaldado de água quente tem medo de água fria. Então, durante esse período todo, eles vêm tendo protocolos e mais protocolos e mais protocolos de como cuidar do paciente com coronavírus. Então, quando chegou, eles estavam prontos. Então, não tem estranheza nenhuma. Tá? Agora, claro que tem as teorias conspiratórias, etc. e tal. Meus amigos, os animais silvestres são reservatórios de coronavírus. Quanto mais você vai chegando perto desses animais e até ingerindo eles, porque o pangolim é um animal de extinção.
mas é um fetiche comer pangolim, que acha que é uma iguaria gastronômica enorme você comer um pangolim. Então, o pangolim, ele é o morcego passa o vírus para ele. Então, por isso que eu disse, se nós continuarmos invadindo o espaço dos animais silvestres, nós vamos continuar tendo que lidar com o coronavírus. Mas deixa eu falar mais sobre a China. A China produz tudo hoje. Não estamos comprando respirador da China? Todo equipamento médico não vem da China? Você acha que a China vai querer que o mercado desapareça? Que todo mundo vai ficar doente? E aí não vende aparelho? Ele não vende telefone? Ele vende tudo. Ele é o maior produtor do mundo. Ele exporta tudo. A China é o maior consumidor do mundo. É quem mais compra do Brasil, sabia disso? É o maior comprador do Brasil. A China é referência, benchmark, é referência no mercado financeiro. Quando a bolsa da China sobe, a bolsa do mundo inteiro sobe. Quando a bolsa da China desce, todo o mundo inteiro desce. Eu tenho que torcer pela China, porque se a China estiver bem, o Brasil também, o mundo também. Então, vamos deixar essa história de conspiração para lá, que as culpadas da China. Imagine se esse vírus tivesse aparecido no Brasil. Você acha que o vírus apareceu no dia 17 de novembro e, menos de 2 meses depois, estava sequenciado? Hein? Não. Quer dizer, e agora ficam pondo culpa. Eles demoraram muito. Que demoraram muito? Se tivesse saído de Nova York, seria muito pior. Eles até foram muito rápidos. E se a China está bem, nós também estamos bem. Aí, a penúltima pergunta, em relação ao Brasil. O Brasil está fazendo a tarefa de casa em relação ao Covid-19? Com muitos países nós estamos. Mas a Covid-19 é de uma complexidade médica, social, educacional, política e econômica enorme. Não é um jogo de damas, é um jogo de xadrez onde o oponente faz uma abertura com o gambito da dama, para quem sabe jogar xadrez. Faz a saída, a abertura com o gambito da dama. É uma complexidade muito grande. E nós temos que ter um planejamento muito eficaz, uma implementação muito eficiente. E eu diria mais, eu não sou político, eu não me envolvo com política, mas eu acho que a Covid política deveria entrar em quarentena. E nós deveríamos achatar a curva de discórdias em Brasília, que estão atrapalhando o andamento do tratamento da Covid-19. Espero que todos nós vamos sair mais pobres, espero que vamos sair mais sábios e mais preparados para as outras que virão depois. Doutor Lair, eu gostaria de agradecer, mas eu teria uma pergunta para finalizar e já aproveito para o senhor deixar sua mensagem de boa noite, que nós já estaremos finalizando aqui. O senhor faria alguma recomendação além das que estão sendo divulgadas? Eu citaria Claude Bernard e Anthony Béchamp, na época de Pasteur. O Béchamp e o Claude Bernard brigaram a vida inteira com o Pasteur. O Pasteur achava que tudo era germe e o Béchamp e o Claude Bernard achavam que era um terreno biológico. Se eu plantar uma semente de um carvalho num asfalto, num cimento, não precisa ser nenhum gênio, ela não vai crescer. Eu preciso de um terreno preparado para a semente germinar. Essa história toda de vírus e bactéria tem o seu papel, mas eu acho que mais importante ainda é o terreno biológico. Quer dizer, se eu preparo o meu terreno biológico bem, eu vou ser capaz de ter isso. Então, eu acho que você tem que parar de fumar, parar de beber, parar de ingerir drogas, parar de diminuir seus açúcares, suas frituras, aumentar a sua hidratação, ter um médico de referência para caso você se sinta mal, você fala com ele.
aumenta a sua atividade física e aproveite esse período de isolamento para crescer. Crescer emocionalmente, crescer espiritualmente. Nós temos o tempo, mas não temos todo o tempo. Então, eu acho que você tem que aproveitar esse momento, não só para se defender da Covid-19, mas também para se reinventar. Tá? Para se reinventar. O Teilhard de Chardin, o teólogo jesuíta francês, ele tinha uma frase que dizia assim: nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Somos, sim, seres espirituais tendo uma experiência humana. E faz parte da nossa experiência humana conviver com esse período de Covid-19, que vai mudar o mundo. Eu não sei quantos de vocês assistiu o filme O Mágico de Oz. O Mágico de Oz ocorre no estado do Kansas e Dorothy é levado por um vento e vai com o cachorrinho dela, Totó, e vai para outra terra. E tem um momento que ela disse para o cachorrinho, Totó, eu tenho a sensação de que nós não estamos mais em Kansas. Eu tenho a sensação que nós não estamos mais naquele mundo que você conhecia. Nós estamos num mundo novo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Toda adversidade traz consigo a semente da bem-aventurança. Vou falar de novo. Toda atrocidade, toda adversidade traz consigo a semente da bem-aventurança. O que você tem que questionar é o seguinte: como é que eu fico melhor do que antes? Como é que eu uso esse tempo que eu estou em casa para aprender algo diferente, para ler um livro, para estudar, para escrever, para ler, por exemplo, o livro de Elizabeth Kubler-Ross sobre morte, morrendo, o ato de morrer, o livro do Rupert Sheldrake, que eu citei, Os 7 Experimentos que podem mudar o mundo. Esse tipo de trabalho que você tem que fazer. Vamos sair mais pobres? Vamos, mas talvez saiamos mais felizes e mais preparados. O pior e o melhor estão por vir. Obrigado. Aí as palavras do Dr. Lair Ribeiro. Gostaria que todo o público que está nos assistindo aqui agora tivesse um pensamento de gratidão para emanar aí para o Dr. Lair Ribeiro e para toda a sua família, que teve esse momento de doação dessas informações para que nós crescêssemos um pouco mais. Muito obrigado, Dr. Lair Ribeiro. E eu gostaria, Dr. Lair, como tema do nosso bate-papo, da nossa entrevista, compreendendo a pandemia que nos aflige. Como reduzir as chances de ser infectado e aumentar o equilíbrio imune emocional neste período de isolamento. Como o nosso tempo estava marcado até às 21 horas, eu gostaria de convidá-lo, se o senhor aceitar, para quinta-feira que vem, dia 30 de abril, às 19h30, nós abordarmos, então, a questão da emoção e do sistema imunológico. O senhor aceita, doutor Lair? Eu não tenho nenhum problema. Aliás, eu comecei antes de eu ser cardiologista, eu comecei a minha carreira médica como psiquiatra. E isso ficou comigo a vida inteira. Eu acho que nós podemos discutir isso. Eu fui o pioneiro, um dos pioneiros em trazer a programação neurolinguística para o Brasil. Você sabe, eu tenho 38 livros publicados, muitos deles nessa área. Então, eu não teria nenhum problema. Nós podemos fazer isso. Né? Então, na quinta-feira da semana que vem, às 19h30, nós fazemos, então, que nós vamos chamar de parte 2. Ok, então está aí combinado, fechado com o Dr. Lair Ribeiro, quinta-feira que vem, às 19h30, a parte 2 dessa nossa entrevista, só que abordando um pouco mais o sistema imunológico e a parte emocional. Mais uma audiência, batemos todos os recordes. Queria pedir desculpas, mas a internet não aguentou, uma sobrecarga de audiência, e aí, logicamente, o sistema ficou travando. Vamos procurar falar aí com a empresa de internet para melhorar o sinal, mas a gente sabe que o Brasil inteiro, com essa quarentena, está aí usando a internet. Queria agradecer mais uma vez aos nossos parceiros, ao Wilmar, ao Ricardo Brum, ao João Dater,
ao Júnior Alac, ao Moisés, que participaram também dessa transmissão. Esse vídeo vai ficar disponível, tá? O Dr. Lair autorizou, esse vídeo vai ficar disponível no canal dele e de todos os parceiros aqui, inclusive os médicos que participaram também. O Dr. Dayan Siebra vai retransmitir essa entrevista no canal dele, por motivo a gente já agradece, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência. Um lembrete, Dr. Lair Ribeiro nunca vendeu e nem vende remédios e suplementos, tá? Então qualquer propaganda aí usando o nome Lair Ribeiro é uma propaganda enganosa. Dr. Lair Ribeiro nunca vendeu e nem vende remédio ou suplemento, tá aí a dica para essa nossa grande audiência aqui. Muito obrigado mais uma vez, Dr. Lair Ribeiro, e a toda a sua família, a nossa eterna gratidão. Colocou até. Você tá vendo? A primeira parte travou, não foi. É. Tá vendo? Agora aqui vai, eu vou compartilhar o stories. Já foi. Agora, A primeira parte não foi. Tinha travado aquela hora, você viu que ficou só a imagem do senhor. É. Mas agora foi. Tá bom. E aí parou, não tem mais nada, posso falar? Mais nada. Oba!